não somente quem é obreiro, mas cada um de nós estamos aqui nessa noite. Fomos chamados por Deus para servi-lo. Então eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 10. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Igreja, nós sabemos que todo cristão foi chamado para ser servo. E a função do servo é servir. Servir a Deus, servir ao Senhor Jesus e servir também ao próximo. Principalmente ao próximo. Porque foi um dos mandamentos que o nosso Senhor Jesus deixou. Amar o próximo como a si mesmo. Então a função do servo de Deus é essa, é servir ao reino de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao 11, o apóstolo Paulo vai dizer que o Espírito Santo de Deus é o responsável de distribuir dons espirituais para a igreja. O Espírito Santo é quem capacita a igreja para que possa fazer a obra do Senhor. É Ele quem enche a igreja, é Ele quem distribui dons para a igreja. Se nessa noite você recebeu um dom, foi o Espírito Santo que te deu. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Ele não te deu para que você use para a sua própria glória. Ele não te deu para que você venha sentar na cadeira e escondê-lo, não. Deus essa noite te entregou dons e talentos para que você possa usar para o serviço do reino de Deus. Ah, missionária Mona Lisa, mas o tema é consciência do obreiro. Deixa eu te dizer uma coisa, a palavra obreiro significa trabalho, trabalhador, operário. E todo trabalhador sabe que ele foi chamado para algum serviço. Cada um de nós, irmãos, tem uma função no reino de Deus. E eu não sei o que você foi escolhido para fazer. Talvez você foi escolhido para pregar, para louvar, para orar por alguém. Mas enquanto eu orava, o Espírito Santo ministrava no meu coração e dizia: filha, eu não quero apenas chamar para me servir, mas eu quero chamar um povo que me serve com excelência. Porque pastor Valdemir, estamos vivendo um tempo onde muitas pessoas não servem mais a Deus com excelência. Se vai servir, se vai trabalhar na igreja, faz de qualquer forma, faz de qualquer maneira. Não faz mais com amor, não faz mais com prazer. Esquece aquilo que Davi falou. Devemos servir ao Senhor todos os dias com alegria. Servir ao Senhor não tem que ser uma obrigação, tem que ser um privilégio. Então, se você foi escolhido para a função de obreiro, deixa eu te dizer uma coisa. Deus não te chamou apenas para colocar um terno e uma gravata e sentar no altar. Deus não te chamou apenas para que você fique ali na porta esperando alguém chegar. Não. Deus te chamou para muito mais além. Deus te chamou para que você possa cooperar no reino de Deus. Deus te chamou para que você possa servi-lo com excelência. Deixa eu te perguntar nessa noite. Tu tem buscado servir a Deus com excelência? Será que tudo que tu tem feito no reino de Deus, para Deus, tem sido com excelência? Será que tu tem dado o teu melhor para a obra de Deus? Será que tu tem dado o teu máximo? Porque infelizmente, irmãos, nós estamos vivendo um tempo difícil da igreja. O tempo, missionária Maiara, onde a gente não vê mais pessoas querendo servir, mas vemos pessoas querendo ser servido. Estamos vivendo um tempo, igreja, onde a gente não vê mais pessoas abrindo mão do seu eu para fazer a obra de Deus simplesmente por amor.
Mas nós vivemos em um tempo, pastor, onde muitas pessoas, quando vai fazer a obra de Deus, faz porque quer algo em troca. Se prega porque quer algo em troca. Se louva porque quer algo em troca. Mas o Senhor nessa noite me trouxe lá de Pacajus para cá para dizer: filha, me serve com excelência e não espera nada em troca. Mesmo que tu não peça, porque eu vou te dar mesmo assim. Porque a palavra do Senhor vai dizer, irmãos, que o servo fiel, o Senhor, ele tem recompensa para ele. Só que a palavra do Senhor também vai dizer que o apóstolo Pedro fala que os dons que o Espírito Santo entrega para a igreja, para cada crente, para fazer a obra de Deus, ele entrega através da multiforme graça dele. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós não pregamos a palavra porque merecemos. Nós não louvamos a Deus porque merecemos. Nós não recebemos cargos na igreja porque merecemos. Nós não recebemos dom de curar, de libertar alguém porque merecemos. Mas nós recebemos através da graça de Deus. E o que é graça, irmã Mona Lisa? Graça é favor imerecido. Eu e você não merecíamos estar aqui nessa noite. Mas mesmo assim o Senhor te escolheu. Deixa eu te dizer uma coisa para você que é obreiro. Talvez você não merecia estar aí de paletó, de gravata, no altar pregando, mas mesmo assim Deus decidiu derramar graça sobre a tua vida e te escolher para essa boa obra. Então, se Ele te escolheu, vaso, começa a servir a Ele com excelência. Oh, Ramanabasuriane Cantarabas. Já foi citado aqui, irmãos, Timóteo. Deixa eu trazer Timóteo como referência, porque para mim, irmãos, ele é referência de um obreiro que serviu a Deus com excelência. Assim como muitos homens de Deus. Porque Paulo, ele disse que Timóteo, ele era um homem de Deus. Quando Paulo, ele escrevia cartas para Timóteo, ele tinha sempre a preocupação de instruir Timóteo para fazer a obra do Senhor com excelência. Paulo, ele diz: Timóteo, procure se apresentar sempre na presença do Senhor, como alguém que não tem do que se envergonhar. Era como se Paulo estivesse dizendo para Timóteo: Timóteo, tu tem que ser um obreiro, que muitos olhem para ti e te vejam como uma referência. Timóteo, tu tem que ser um obreiro que quem olhar para ti possa dizer assim: aí vai andando um santo homem de Deus. Timóteo, as tuas atitudes têm que condizer com aquilo que tu prega. Tu tem que viver, Timóteo, aquilo que tu prega, Timóteo. Mercado Livre. Tu tem que ser, Timóteo, um exemplo. Tu tem que ser, Timóteo, uma inspiração. E todas as vezes que eu leio esse versículo, o Senhor, ele me faz lembrar de uma passagem, saindo um pouquinho aqui de Timóteo, que fala lá em Reis, de Eliseu e uma mulher rica que vivia na cidade de Sunem. Uma mulher sunamita. A Bíblia diz que Eliseu, quando ele chega nessa cidade, todas as vezes que ele vai até lá, ele passa na casa dessa mulher para comer pão. Até que um dia, essa mulher, ela olha para o seu marido e diz assim: eu tenho observado que esse homem que passa por aqui, ele é um santo homem de Deus. Observe que essa mulher, ela observava a postura do profeta Eliseu. Observe que todas as vezes que ele ia até a casa dela, pastor, ela observava a conduta daquele homem. Até que chega um momento que ela olha para o seu marido e diz: eu observei que esse homem que passa por aqui, ele é um santo homem de Deus. Deixa eu te perguntar, será que quando alguém olha para ti, pode dizer a mesma coisa? Será que quem olha para ti, pode dizer: aí vai um santo homem de Deus, aí vai uma santa mulher de Deus? Será que nós estamos dando bom testemunho por onde a gente passa? E eu não falo de veste, irmã, não. Eu não falo da roupa que a gente coloca para vir para o culto, não. Mas eu falo, irmãos, das nossas atitudes. Porque ser crente dentro da casa do Senhor é muito fácil. Dar glória a Deus e aleluia na presença do Senhor é muito fácil.
Agora eu quero ver você ser crente lá fora, quando ninguém te vê, quando o teu pastor não está te vendo, quando o teu líder não está te vendo. Será que Deus tem te visto como um obreiro aprovado? Será que as tuas obras têm sido aprovadas pelo Eterno? Será que Deus, Ele tem visto o que tu faz no secreto e Ele tem se agradado? Porque Paulo diz, Timóteo, procure se apresentar como obreiro aprovado na presença de Deus. Ele não disse procure ser aprovado na presença dos homens, não, na presença de Deus. Você tem que colocar na sua mente que a primeira pessoa que você tem que agradar é Deus. Tem pessoas, irmãos, que faz de tudo para que as pessoas lhe vejam como um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mas no secreto não se preocupa se Deus está se agradando das obras. Então, se você deseja ser alguém aprovado por Deus, se você deseja servir com excelência, você tem que aprender, aleluia, que existe 4 coisas que não pode faltar na vida daqueles que servem a Deus. E eu quero falar sobre essas 4 coisas agora. A primeira coisa que não pode faltar na vida de um obreiro aprovado. E eu estou falando em geral, não estou falando só para os homens, estou falando para as mulheres também. A primeira coisa que não pode faltar à igreja é santidade. Quando Paulo diz, Timóteo, procure se apresentar na presença de Deus como alguém do que não tem que se envergonhar. Era como se Paulo estivesse dizendo, igreja, Timóteo, seja alguém que vive em santidade. Seja alguém que tenha um caráter íntegro. Seja um obreiro, um pastor, um missionário, uma missionária que tem retidão. Seja alguém íntegro. A Bíblia vai dizer que há uma nuvem de testemunho que nos observa dia após dia, só esperando uma brechinha para poder nos envergonhar. E não tem coisa pior, irmãos, do que ser envergonhado na presença de Deus. Não tem coisa pior, irmãos, do que você ser envergonhado na presença de Deus. E tem muitas pessoas que estão sendo envergonhadas na presença de Deus, porque não tem mais buscado ter uma vida santa. E Paulo, ele disse isso para Timóteo. Eu acho lindo a amizade de Paulo com Timóteo, porque sempre quando Paulo viajava, Timóteo ia com ele. Timóteo, ele se tornou um filho da fé de Paulo. Timóteo, ele tinha um carinho por Paulo, porque eu acredito que Paulo, ele fazia não somente o papel de ali um líder que lhe ensinava, não. Ele ia muito mais além. Eu acredito que ele fazia também um papel de pai. Paulo, ele se preocupava com Timóteo. Ele se preocupava com o ministério de Timóteo. Assim como eu acredito que o pastor Valdemir se preocupa com cada um de vocês que estão aqui nessa noite. Principalmente com os obreiros, que é o que estão lado a lado com ele todos os dias. Então, se você deseja ser alguém que serve o Senhor com excelência, se você é alguém que deseja ser aprovado por Deus, busque ter uma vida de santidade. A Bíblia vai dizer que sem santificação, ninguém verá o Senhor. A Bíblia vai dizer também, sede santo, porque eu sou santo. O nosso Deus é santo. Em todo tempo seja alvas as tuas vestes, para que nunca venha faltar o óleo sobre a tua cabeça. Deixa eu dizer uma coisa para ti, que o Espírito Santo está ministrando no meu coração. Sabe por que tem um bocado de crente